A areia do deserto se ergue em nuvens finas, à medida que o exército romano avança em direção a Jerusalém. Longinos, um centurião experiente, anda à frente de seus homens, com os olhos endurecidos pela guerra e pela violência que moldaram sua vida. Seu coração, acostumado à brutalidade, jamais imaginou que um simples ato de obediência a Pilatos lhe traria o confronto com algo maior do que ele poderia suportar. A crucificação de Jesus de Nazaré, um homem que os judeus acusavam de blasfêmia, mas que muitos chamavam de rei, estava prestes a acontecer. A ordem era clara: garantir que tudo se cumprisse como planejado, sem hesitações, sem falhas. O rosto de Jesus, desfigurado e marcado pela dor, parecia de todos os prisioneiros aquele que mais merecia a morte. Mas algo em seus olhos perturbava Longinos, algo que ele não conseguia compreender. Não era apenas o sofrimento de um homem, mas a impressão de que ele carregava algo além do físico, algo que ia além da simples condenação. Longinos observou de perto os passos de Jesus rumo à sua cruz. A multidão estava em êxtase, gritando, zombando, mas em meio ao caos o centurião via algo que desafiava a lógica. O homem condenado caminhava com uma dignidade incomum. O que aquele homem que parecia tão fraco, tão humilhado, poderia representar? Longinos não sabia, mas sentia, por algum motivo inexplicável, que algo grande estava prestes a acontecer. Na hora final, quando o soldado romano levantou sua lança e a fincou no lado de Jesus, um arrepio percorreu seu corpo. O sangue que brotou da ferida não era comum, não era simplesmente o resultado de uma execução. Longinos sentiu um peso inexplicável em sua alma, como se aquele golpe fosse um selo em sua vida. O que ele acabara de fazer parecia transcender a simples tarefa de um soldado cumprindo uma ordem. Quando o sangue de Jesus tocou a terra, uma sensação estranha tomou conta de seu ser, algo que ele não conseguia explicar, mas que, em sua profundidade, sabia que mudaria sua vida para sempre. Ao olhar para o céu, uma sombra escura pairou sobre a cidade, e o sol pareceu se esconder, como se o próprio universo estivesse reagindo ao evento. O terremoto, a divisão do véu do templo e a exclamação do outro centurião ao seu lado. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Tudo isso ficou gravado em sua memória, como um grito silencioso que ecoava dentro de sua alma. Longinos sabia que aquele homem que ele havia ferido, não era como os outros. Aquela noite, enquanto se retirava do local da crucificação, Longinos não conseguia dormir. Sua mente estava agitada, seu coração confuso. O que ele havia feito? O que estava acontecendo consigo mesmo? O sangue de Jesus parecia ter deixado uma marca indelével, não apenas no corpo do Mestre, mas também em sua própria alma. Algo profundo se mexia dentro dele, e naquele silêncio diante da incerteza, ele sentiu uma pressão, uma força invisível que o empurrava para algo que ele não compreendia ainda. A paz que antes governava sua mente agora estava longe, substituída por um vazio dolorido que ele não conseguia afastar. Foi nessa noite que Longinos teve um sonho. No sonho, o céu se escureceu, a terra tremeu e o som do trovão ecoou. Ele viu, com clareza assustadora, a crucificação de Jesus mais uma vez. Mas dessa vez, não era mais uma simples execução. No meio do caos, Jesus olhou diretamente para ele, seus olhos penetrantes, como se enxergassem sua alma. Longinos acordou suado, seu corpo tremendo. O que ele havia visto não era apenas um pesadelo, era algo real. E a pergunta que começou a ressoar em sua mente era: quem era aquele homem? O peso da culpa começou a esmagá-lo. Ele havia sido o responsável pelo último golpe, pela morte final de Jesus. Ele sentia que algo se passava em seu interior, algo que ele não conseguia entender, algo que exigia mais do que ele estava disposto a enfrentar. A cada dia que passava, a lembrança do sangue de Jesus, sua morte e as palavras que ecoavam em sua mente: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, o perseguiam. Ele não sabia mais em quem acreditar. Seu espírito estava em guerra. O que era verdadeiro? Quem ele realmente era? Ele, que sempre acreditara na autoridade de Roma, começava a questionar tudo. Agora, Longinos enfrentava algo que não conseguia derrotar com sua espada. A luta era interna, mais feroz que qualquer batalha que ele já tivera. Uma batalha pela sua alma. Com esses pensamentos atormentando-o, Longinos se preparava para o próximo passo de sua jornada, embora ainda não soubesse
qual seria o seu destino. Os dias que se seguiram à crucificação de Jesus foram como uma névoa espessa para Longinos. O peso da culpa se arrastava sobre seus ombros, como um fardo impossível de suportar. Ele tentava se concentrar em seus deveres, mas a memória de tudo o que aconteceu na colina do Gólgota não o deixava. O eco da lança que atravessou o lado de Jesus parecia ser um som que reverberava no fundo de sua alma. E as palavras que aquele homem proferiu, "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", estavam presentes em cada momento de seu dia. Como um soldado romano, ele nunca tinha se importado com o sofrimento de um prisioneiro. Mas Jesus não era como os outros. Longinos passou a se perguntar: o que há de errado comigo? Ele sempre acreditou na superioridade do Império Romano, na força que vinha de seu exército e em uma justiça que era imposta pela espada. Mas agora, aquela ideia parecia vazia diante da cruz. Ele não conseguia mais ver as coisas da mesma forma. Algo em seu interior estava em frangalhos. Ele se sentia desconectado de sua antiga identidade, de seu lugar no Império, de tudo o que havia sido lhe ensinado. A dúvida começou a corroer sua fé, ou o que restava dela. À noite, quando se recolhia, os pesadelos o assaltavam. Ele se via em frente à cruz, diante de Jesus, com o peso do pecado da humanidade sobre ele. Cada cena o mergulhava mais profundamente na tormenta espiritual. A espada de Longinos, que tantas vezes havia sido usada para fazer cumprir a ordem e a disciplina do Império, agora parecia ser o símbolo de sua falha. O centurião estava cercado por vozes internas. O homem que ele ferira parecia mais presente agora do que jamais esteve antes. Ele não conseguia entender. Como poderia ele, um simples soldado romano, ter sido o responsável por tamanha morte? Por que aquele homem que clamou por perdão em seu último suspiro agora o perseguia em sua alma? Longinos sabia que precisava de respostas, mas onde procurá-las? Foi então que, em sua angústia, uma ideia tomou forma. Longinos decidiu que precisava ver de perto o que estava acontecendo com os seguidores de Jesus. Ele ouvira falar de milagres realizados por aqueles que estavam próximos de Jesus, curas que desafiavam a lógica e a razão. Se Jesus era o Filho de Deus, como proclamado por aquele outro centurião, talvez houvesse algo mais que ele não entendia. Ele precisava de mais do que palavras. Precisava ver e sentir a verdade. Mas, como um soldado romano, ele sabia que sua presença não seria bem-vinda entre os judeus. E ainda mais, ele temia o desprezo de seus próprios homens, que provavelmente o veriam como um traidor se soubessem de seus conflitos internos. Mesmo assim, ele sentia que não poderia mais seguir em frente sem buscar algo mais, sem encontrar a paz que parecia tão distante. Longinos se aventurou até a cidade de Jerusalém, disfarçando-se em meio à multidão. Ele caminhou pelas ruas e se aproximou de um grupo de judeus que murmuravam sobre os seguidores de Jesus. Ouviu falar de Pedro, o apóstolo, e de outros discípulos, pessoas que aparentemente haviam sido tocadas pelo poder de Jesus. O que eles acreditavam? Como poderiam seguir alguém que havia sido condenado à morte de forma tão brutal? Em sua jornada, Longinos se sentou em um canto discreto e ouviu um discurso fervoroso de um dos discípulos. Este homem falava da ressurreição de Jesus, de como ele venceria a morte e traria salvação a todos os que o seguissem. Longinos estava estupefato. Como alguém poderia ressuscitar dos mortos? E por que uma mensagem de perdão e amor tinha tanto poder? A dor no coração de Longinos parecia se aprofundar ainda mais. Ele estava desesperado por respostas, mas os homens ao seu redor não estavam dispostos a aceitá-lo. Como um romano, ele não era digno de ouvir as palavras de Cristo. Havia algo profundamente humilhante na rejeição dos judeus, e o centurião sentiu isso com intensidade. Ele era um estranho, um inimigo, um opressor para aqueles que seguiam Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento de que ele precisava de algo maior, algo além da autoridade romana, não desaparecia. Ele precisava entender o que estava acontecendo dentro dele. Ele precisava de algo que fosse mais do que a violência, mais do que a glória de Roma. Ele precisava de redenção. Mas o que significava isso para ele? Um homem que havia marcado a vida de tantos com sua espada, inclusive a de Jesus. Enquanto caminhava, Longinos não podia deixar de pensar em como as palavras de Jesus haviam tocado sua alma. Pai, perdoa-lhes. O que isso significava para alguém como ele? Ele estava começando a entender que o perdão não era apenas para os outros, mas para ele também. A tormenta que havia se instalado em seu espírito
não dava sinais de cessar. Ele, o homem de guerra, agora se via em um campo de batalha muito mais profundo e sombrio, a luta pela sua própria alma. Mas, em sua dor, algo começou a se formar. Longinos sabia que de alguma forma ele estava sendo chamado para algo maior. Ele sentia que a verdade sobre Jesus, o homem que ele ferira, estava mais próxima do que jamais imaginara. A jornada de Longinos em busca de respostas o levou a um lugar onde o sofrimento e a dúvida se tornaram inseparáveis. Cada passo nas ruas de Jerusalém parecia aprofundar sua crise interior, uma batalha espiritual que ele não sabia como vencer. O império que ele representava, com toda a sua força e poder, já não lhe trazia a satisfação que antes conhecia. Agora, ele sentia-se cada vez mais distante de seu antigo mundo, mergulhado em um mar de perguntas sem respostas. A visão das pessoas que seguiam Jesus, de seus discípulos, parecia irradiar uma paz que ele não podia compreender. Longinos, embora afastado e desconfiado, não pôde deixar de se perguntar o que aquelas pessoas tinham encontrado. Como poderia alguém, como aquele homem na cruz que fora rejeitado, traído e humilhado, ser a chave para a paz? O que ele, um simples soldado, poderia fazer diante de algo tão grande, tão profundo? Foi em uma tarde escura, enquanto ele caminhava pelas ruas da cidade, que Longinos ouviu falar de um milagre que não podia ignorar. A notícia de um cego que havia sido curado pelos discípulos de Jesus chegou aos seus ouvidos, e mais uma vez, algo inexplicável se acendeu dentro dele. Como poderia uma cura ser real? Como poderia um simples homem, morto na cruz, ter tal poder? Longinos seguiu os rumores até uma pequena multidão reunida ao redor de um homem cego que agora via pela primeira vez. Ele observou de longe, cauteloso, e viu o rosto do homem, agora cheio de luz e gratidão, sua visão restaurada por uma força que ele não entendia. O milagre não era apenas físico, algo mais estava acontecendo, algo que ia além de qualquer explicação que ele conhecia. Algo que fazia o mundo parecer diferente. Longinos sentiu um estremecimento na alma, como se algo estivesse sendo revelado diante de seus olhos, mas que ainda estava fora de seu alcance. Ele não sabia o que era, mas algo dentro dele começava a mudar. Enquanto a multidão aplaudia e louvava a Deus, Longinos ficou ali parado, como uma pedra, imerso em seus próprios pensamentos. Ele não sabia se deveria se aproximar dos seguidores de Jesus ou se deveria voltar à segurança de sua velha vida, com suas certezas e seu império. Mas, diante daquela cura, ele sabia que não poderia mais voltar atrás. Algo havia sido despertado nele, e agora ele não conseguia ignorar. Quando a multidão se dispersou, Longinos seguiu o cego até onde ele estava. Ele não podia perder a oportunidade de entender mais, de descobrir o que significava aquela verdade que ele estava começando a sentir. Com cautela, ele se aproximou do homem. "O que aconteceu com você? Como você foi curado?" perguntou Longinos com uma voz que transbordava a mistura de dúvida e desespero. O homem sorriu, seus olhos brilhando com uma luz que Longinos nunca havia visto em ninguém. "Foi Jesus", disse ele. "Ele me curou. Ele é o Filho de Deus, aquele que todos chamam de Messias. Ele me deu a visão, não apenas dos meus olhos, mas do meu coração." Essas palavras simples e diretas penetraram profundamente na alma de Longinos. Algo nele se quebrou. A guerra interna que o consumia havia atingido seu ponto máximo. Ele não podia mais negar. Ele sabia que Jesus não era apenas um homem comum. Ele era o Messias, o Filho de Deus, como havia sido proclamado. E o milagre diante dele não era apenas um sinal de poder, mas de algo mais profundo e divino. Longinos sentiu um peso esmagador em seu peito, como se fosse incapaz de lidar com a magnitude da verdade que agora se abria diante dele. Ele se afastou do cego, dando-lhe um último olhar. As palavras de Jesus, "Pai, perdoa-lhes", ecoaram novamente em sua mente. Longinos sabia que ele também precisava de perdão. Ele não podia carregar aquele fardo por mais tempo. O homem que ele havia ferido não o rejeitava, mas o amava. A dúvida que o havia consumido começou a se dissipar. Ele sabia que o caminho para a paz não seria fácil, mas também sabia que não poderia mais seguir o caminho da violência, da indiferença, da arrogância. Longinos estava sendo chamado para uma nova vida, uma vida que transcendia o império, a espada e o medo. Mas, em seu coração, ele ainda lutava contra sua própria lealdade. Como ele poderia renunciar ao Império Romano, à sua vida de soldado, e seguir Jesus? Como ele poderia deixar tudo para trás?
Naquela noite, Longino se retirou para um lugar solitário, longe dos olhos curiosos da cidade. Ele se ajoelhou, sem saber como orar, mas com o coração quebrado e em busca de algo que ele não conseguia mais encontrar no império. Senhor, eu não entendo tudo, mas sei que o que eu vi hoje é real. Eu não sei se sou digno de tua graça, mas eu te peço, me mostre o caminho, me perdoe. Perdoe-me pelo que fiz. Perdoe-me por ser cego. Ele ficou ali sozinho, até que as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu escuro. Algo dentro dele se acendeu, uma chama de esperança, e ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram marcados por uma luta silenciosa, mas constante, em Longinos. Ele continuava suas patrulhas, seus deveres, como sempre fizera, mas sua mente e seu coração estavam em outro lugar. O rosto de Jesus, os milagres de seus seguidores, a verdade proclamada por aqueles que acreditavam nele, tudo isso ocupava seus pensamentos. A cada novo dia, as palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, se aprofundavam dentro dele, quase como uma acusação silenciosa, um lembrete de que ele também precisava de perdão. A batalha interna de Longinos não era mais apenas uma questão de fé, mas de identidade. Ele era um soldado romano, um homem do império, alguém que havia sido treinado para obedecer sem questionar. A espada era sua ferramenta, a autoridade de Roma sua lei. Mas agora, ele se via diante de algo que não podia controlar, algo que desafiava toda a lógica em que havia acreditado. A fé em um homem crucificado, em um Messias rejeitado, em um amor incondicional que transcendia tudo o que ele conhecia. Em uma de suas vigílias solitárias, Longinos se encontrou com um dilema que o assaltava a cada momento. O que ele faria com a verdade que agora carregava? Poderia ele, um simples soldado romano, seguir Jesus sem abandonar sua lealdade ao império? Ele sabia que não poderia mais ignorar o que sentia, mas também temia o preço que teria de pagar. Seria ele capaz de renunciar à autoridade de Roma e seguir aquele que tinha sido crucificado? O medo de perder tudo, de ser rejeitado, de ser condenado por sua própria lealdade, o atormentava. Foi durante essa tormenta interna que Longinos ouviu falar de um encontro que mudaria o curso de sua vida. Um dos apóstolos de Jesus, Pedro, estava pregando sobre a fé em Cristo, falando com um fervor que parecia contagiar todos que o ouviam. Longinos, com seu coração pesado, decidiu seguir até o local onde o apóstolo estava, buscando uma resposta, uma visão, algo que o guiasse. Ao chegar, ele ouviu as palavras de Pedro, palavras que pareciam tocar o mais profundo de sua alma. Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores, disse Pedro com fervor. Ele nos perdoa, não importa o que fizemos. Ele nos chama para a redenção. Nenhum pecado é maior do que o perdão de Deus. Essas palavras, que foram simples para outros, foram como um raio que rasgou o coração de Longinos. Ele estava ali, à margem, ouvindo, absorvendo, sentindo a verdade dessas palavras. Perdão, redenção. Ele sabia que o que mais precisava era exatamente isso. A culpa que o havia consumido, o peso de sua própria transgressão, agora parecia ser aliviado por aquelas palavras de esperança. O centurião, porém, ainda estava dividido. Ele se aproximou de Pedro e, com a voz trêmula, mas firme, perguntou: Como posso ser perdoado se fui responsável pela morte de Jesus? Como posso ser aceito se fui eu quem o feriu? Pedro olhou nos olhos de Longinos e disse, com um olhar profundo: Jesus já te perdoou, meu amigo. Ele te conhece e ele te ama, assim como amou a todos nós. Não importa o que você fez, mas o que você faz agora. Arrependa-se e siga-o, e você encontrará paz. Longinos sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. A luta interna que ele carregava parecia finalmente encontrar algum tipo de resolução. Ele se ajoelhou, não por temor ou submissão, mas por um desejo profundo de libertação. Ele não entendia tudo, mas sabia que ali, diante daquela palavra, sua vida estava se transformando. Naquela noite, enquanto se retirava para seus aposentos, uma sensação de paz o envolveu. Longinos, pela primeira vez em muitos dias, sentiu que poderia respirar. O peso de sua culpa estava diminuindo e o vazio em seu coração parecia ser preenchido por uma esperança que ele nunca imaginara experimentar. Ele sabia que, apesar de suas falhas e erros, ele tinha um novo caminho diante de si. O caminho que Jesus havia trilhado, o caminho da redenção, da graça e do perdão.
Mas, embora sua alma estivesse começando a encontrar alívio, a batalha ainda não estava vencida. Longinos sabia que o que estava por vir seria mais difícil do que qualquer batalha que já enfrentara. Seguir Jesus não seria simples. Ele teria de lutar contra as expectativas de seus próprios companheiros romanos, contra as leis de seu império, contra tudo o que ele havia conhecido até aquele momento. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a lutar por algo maior, por uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ele olhou para o céu, onde as estrelas começavam a brilhar, e sussurrou em sua alma: Senhor, estou pronto. Mostre-me o caminho. Os ventos quentes do deserto sopravam por Jerusalém, mas o coração de Longinos parecia frio, consumido por uma dúvida que não o deixava. Ele havia começado a andar por um caminho de redenção, mas a cada passo, o medo e a insegurança surgiam como sombras que o perseguiam. A decisão de seguir Jesus ainda parecia distante, uma batalha interna que o impelia a questionar seu próprio valor. Ele sabia que sua vida como soldado romano, marcada pela violência e pela obediência cega, não poderia continuar. Mas ele não sabia o que o futuro reservava. Ele se encontrava preso entre duas forças: o Império de Roma, que ele servia com lealdade há tanto tempo, e a nova fé que começava a acender em seu coração, uma fé que clamava por perdão e transformação. Mas como alguém como ele poderia se integrar a esse novo mundo, cheio de amor e graça, quando seu passado estava repleto de sangue e violência? Foi em meio a essa luta interior que Longinos teve uma experiência que o tocaria profundamente. Em uma noite de vigília, enquanto ele tentava encontrar alguma resposta para suas perguntas, ele teve uma visão. Não era um sonho comum. Era mais do que isso, como uma revelação divina. Ele viu Pedro, o apóstolo, sendo perseguido por soldados romanos. A cena era tensa e cheia de angústia. Longinos assistiu impotente à captura de Pedro, o homem que havia sido um dos seguidores mais próximos de Jesus. Mas em um momento crucial, Pedro olhou diretamente para ele, seus olhos penetrantes como se enxergassem sua alma. O que aconteceu a seguir abalou profundamente Longinos. Nos olhos de Pedro, ele não viu raiva ou desprezo, mas compaixão e uma paz que desafiava todas as circunstâncias. Pedro não olhou para ele como um inimigo, mas como um irmão perdido. E foi nesse olhar que Longinos sentiu pela primeira vez a verdade plena do amor de Cristo. Ele não era mais apenas um soldado romano, não era mais apenas alguém marcado pela guerra e pela dor. Ele sentia que a luz de Cristo o estava chamando, convidando-o a abandonar seu velho eu e a se entregar ao perdão. Longinos acordou suando, mas com a sensação de que algo tinha mudado dentro dele. O medo de perder sua vida, sua identidade, parecia desaparecer aos poucos, dando espaço para uma nova convicção. A visão de Pedro não era apenas uma experiência sobrenatural, mas um chamado. Longinos agora sabia que sua escolha estava diante dele: continuar vivendo no império, preso às correntes de sua própria identidade, ou seguir a luz de Cristo e viver de acordo com o amor que ele começava a entender. A manhã seguinte trouxe consigo uma determinação nova. Longinos sabia que não poderia mais adiar sua decisão. A verdade que ele começava a entender o atraía com uma força irresistível, e ele estava preparado para abraçar essa verdade, não importando o custo, mas ele sabia que a jornada seria difícil. O Império Romano não era um lugar de misericórdia, especialmente para aqueles que se afastavam da lealdade a César. O centurião procurou por mais sinais, por mais testemunhos da verdade que começava a vislumbrar, mas ele sabia que o maior sinal de todos seria a sua própria transformação. Não bastava entender a doutrina de Cristo ou testemunhar milagres. Ele precisava ser transformado, precisaria viver de acordo com o que Jesus ensinou. Longinos se retirou para um local solitário naquela mesma noite, após suas tarefas diárias. O peso da decisão pairava sobre ele, mas ele sentia uma paz crescente em seu coração. A oração que ele fez, silenciosa, era simples: Senhor, mostra-me o caminho. Se é este o caminho da verdade e da luz, eu o seguirei. Não importa o que aconteça. Ele se ajoelhou, sentindo que algo estava prestes a se romper dentro dele. A força que ele precisava não vinha do império, não vinha da espada que ele empunhava, mas do amor de Cristo, que ele finalmente começava a entender. No fundo de seu ser, ele sabia que ao tomar essa decisão, estaria indo contra tudo o que conhecia, mas ele também sabia que estava sendo chamado para algo maior.
Ele havia ferido um homem que agora se revelava como o Salvador do mundo. Ele sentia que a espada que ele havia levantado contra Jesus não poderia mais ser a única ferramenta em sua vida. Eu estou pronto, ele sussurrou, sentindo as palavras ecoarem em sua alma. Naquela noite, Longinos não apenas fez uma oração, mas tomou a decisão de seguir Jesus, não apenas com palavras, mas com a transformação real em seu coração. Ele sabia que o caminho seria difícil e que sua jornada estava apenas começando, mas algo dentro dele dizia que, ao seguir Cristo, ele finalmente encontraria a paz. O amanhecer que se seguiu à decisão de Longinos foi diferente de todos os outros. O céu, embora ainda marcado pelas sombras da noite, parecia mais claro, como se o próprio universo estivesse testemunhando a transformação que se desenrolava dentro dele. Os primeiros raios de sol começaram a aquecer a terra fria de Jerusalém, e Longinos sentiu o calor dessa luz de uma forma nova, como se ela tocasse não apenas sua pele, mas sua alma. Ainda assim, sua paz interior não significava que o caminho seria fácil. O centurião romano sabia que, ao tomar a decisão de seguir Jesus, ele estava colocando em risco tudo o que conhecia, sua honra, sua carreira e possivelmente até mesmo sua vida. A escolha estava diante dele de maneira cruel, sem rodeios: manter sua lealdade ao Império de Roma, que ele sabia que nada mais valorizava além da força e da disciplina, ou se entregar à mensagem radical de perdão e redenção que ele começava a abraçar. Não era apenas uma escolha de fé, era uma escolha de identidade, de vida ou morte. Longinos andava pelas ruas de Jerusalém, sua mente um campo de batalha, ponderando se ele deveria se aproximar ainda mais dos seguidores de Cristo. Ele sabia que, a qualquer momento, a verdade de sua decisão poderia ser descoberta, e suas ações poderiam levá-lo à condenação. Naquele momento, o medo que há muito ele havia ignorado como soldado, agora fazia-se presente. Ele sabia que a conversão, a mudança verdadeira, exigiria mais do que simplesmente aceitar os ensinamentos de Jesus. Ele teria que renunciar ao poder que sempre teve. Ele teria que se despojar de sua identidade como oficial romano, abandonar tudo o que o fazia ser quem ele era. Mas o peso da verdade sobre Cristo era inegável, e ele não podia simplesmente voltar atrás. Ao se aproximar de uma pequena praça, Longinos ouviu um tumulto à distância. Aproximou-se lentamente e, ao virar uma esquina, viu um grupo de seguidores de Jesus reunidos ao redor de um homem, um ancião, que falava com grande paixão. Longinos parou à distância, tentando ouvir. Era um dos discípulos de Jesus, talvez João ou Tiago, falando sobre as palavras de Jesus, sobre o reino de Deus que ele pregava. O reino de Deus não é feito de poder humano, não é feito de espada ou força. O reino de Deus é de justiça, paz e perdão. E todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que o seguir, será transformado, dizia o homem com convicção. Algo naquele momento tocou o coração de Longinos com a intensidade de um trovão. Ele compreendeu que o reino de Deus era exatamente o oposto do que ele vivera até ali. Não era sobre força, poder ou conquista. Era sobre amor, perdão e a renúncia ao próprio eu. Ele sentiu como se aquelas palavras atravessassem sua alma. Ele, um soldado, um homem de guerra que sempre usara a força para impor sua vontade, estava agora sendo confrontado com uma verdade que desafiava tudo o que ele conhecia. O Império de Roma, com sua autoridade absoluta e implacável, parecia um castelo de areia diante da grandeza do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se formou em seu coração. Ele sabia que os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos. Sabia que seguir esse caminho o colocaria em confronto direto com os governantes romanos, com seus próprios amigos e superiores. Ele também sabia que a palavra de Jesus exigia mais do que simplesmente se associar aos seus seguidores. Exigia transformação, uma mudança profunda de coração, e Longinos sentia em seu íntimo que isso significava deixar para trás o homem que ele fora até aquele momento. Mas o que será de mim se eu abandonar o império? Ele se questionava. Se eu me afastar da espada e da autoridade, o que me restará? O conflito estava se intensificando dentro de si. As palavras do apóstolo, a visão de Pedro que o marcara profundamente, estavam em sua mente. Ele não podia mais ignorar a verdade. Mas agora, ele enfrentava a dura realidade. Seguir a Cristo significaria a perda de tudo o que o mundo valorava. Ele poderia ser rejeitado, preso ou até mesmo executado, como tantos outros cristãos.
Foi nesse momento de indecisão que Longinos viu um homem se aproximando dele. Era um dos soldados romanos com quem ele servia, e seu olhar desconfiado fixou-se em Longinos, que ainda estava absorto em seus pensamentos. Centurião, por que está aqui sozinho? Não deveria estar supervisionando as tropas? O soldado perguntou com uma expressão curiosa, mas também implacável. Longinos o olhou fixamente. O que ele responderia? Ele não podia mais mentir para si mesmo. A palavra de Jesus havia plantado uma semente de dúvida em sua alma, e ele não sabia se poderia continuar a viver da mesma maneira. Mas, no silêncio daquele momento, algo profundo em Longinos se quebrantou. Ele olhou nos olhos do soldado e, pela primeira vez, não viu mais a autoridade que o império lhe conferia, nem a lealdade ao César. Ele viu apenas um homem, um ser humano que também estava em busca de algo maior. Um homem que também, talvez, tivesse suas próprias dúvidas, suas próprias lutas internas. Eu preciso de um tempo para pensar, amigo, disse Longinos, sua voz firme, mas com um tom de tristeza que ele próprio não compreendia. O soldado apenas assentiu, sem mais perguntas. Longinos então se afastou da praça, seus passos lentos, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele não sabia o que fazer com o que estava sentindo, mas sabia que não poderia mais ignorar o que se passava em seu coração. O conflito que o consumia não era mais apenas sobre lealdade ao império, mas sobre lealdade a uma verdade maior, uma verdade que ele ainda não compreendia totalmente, mas sabia que deveria seguir. A cidade de Jerusalém, com suas ruas empoeiradas e suas pedras gastas, parecia agora mais um cenário distante e indiferente para Longinos. O peso da decisão que ele enfrentava se tornava cada vez mais insuportável. Cada passo que dava pelas ruas estreitas e movimentadas era um lembrete do que ele estava prestes a perder. O império, com seu poder absoluto e sua autoridade, parecia agora vazio e sem propósito, em comparação com a verdade que ele começava a vislumbrar em Cristo. Mas o que ele faria? Poderia seguir esse novo caminho e abandonar sua lealdade ao César, seu lugar de prestígio como centurião romano? E se ele se arriscasse a seguir Jesus, o que aconteceria com ele? A incerteza o consumia. Longinos passava horas sozinho, refletindo sobre os últimos dias de sua vida. Ele recordava as palavras de Pedro, o apóstolo que falou do reino de Deus, e os milagres realizados pelos seguidores de Jesus, que pareciam ir contra a natureza e a lógica do Império Romano. Mas, acima de tudo, o centurião não conseguia tirar da mente o olhar de compaixão e perdão de Jesus, o homem que ele próprio havia ferido. Como ele poderia se reconciliar com aquele ato, com a dor que causara, sabendo agora que aquele homem era o Filho de Deus? A cada dia, Longinos lutava contra os demônios internos que o atormentavam. Ele sentia a dor da perda, como se estivesse prestes a se perder completamente, afastando-se de tudo o que havia conhecido. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o empurrava para frente, para a verdade que ele não podia mais ignorar. Ele sabia que, ao seguir Jesus, perderia tudo: seu posto no exército romano, sua identidade e talvez até a própria vida. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia viver mais como antes. O perdão que ele tanto buscava, o perdão que ele precisava para ser livre, estava ligado à sua decisão de seguir Cristo. Em uma manhã cinzenta, enquanto o vento cortava as ruas da cidade, Longinos ouviu o som familiar dos passos apressados de soldados romanos se aproximando. Ele se virou e, ao ver um de seus companheiros de batalhão, sentiu uma tensão imediata. O soldado estava com um semblante sério e, ao se aproximar, disse em tom grave: "Centurião, a notícia já se espalhou. O governador Pilatos está ordenando que todos os cristãos sejam caçados. Estão começando a prendê-los e não há escapatória. Parece que a perseguição vai se intensificar. Precisamos agir rápido." As palavras do soldado atingiram Longinos como um golpe. Ele sabia que o que isso significava era o fim. Pilatos, o governador romano, que sempre fora implacável em sua vontade de manter a ordem, agora estava decidido a exterminar os seguidores de Jesus. Longinos, que havia começado a se afastar das fileiras do império, se viu em uma encruzilhada ainda mais profunda. O império agora não apenas ameaçava sua vida, mas também ameaçava sua alma. A perseguição aos cristãos se tornava uma realidade aterradora e inevitável. Longinos, embora tomado pela dúvida, não hesitou em sua decisão. Ele sabia que não poderia mais negar a verdade que havia sido revelada a ele. A espada do império
não poderia mais ser a sua única ferramenta. O perdão que ele buscava não poderia ser encontrado nas forças armadas de Roma. Ele já tinha tomado sua decisão, mas agora o custo parecia maior do que nunca. Ele sentia a dor de ter sido um executor do império, de ter causado sofrimento a tantos. E a vingança, o julgamento implacável, parecia ser o que o império exigia. Mas o que ele estava disposto a pagar pela verdade que agora compreendia? A perseguição aos cristãos começava a se espalhar por Jerusalém. Longinos soubera que muitos seguidores de Jesus estavam sendo presos, torturados e mortos. Os discípulos de Cristo estavam sendo perseguidos como se fossem criminosos, mas em seu coração, Longinos sabia que eles eram os verdadeiros homens de Deus. Ele se sentia indigno de estar entre eles, mas sabia que, se fosse necessário, ele também teria que ser um mártir. No entanto, não foi a perseguição que mais o abalou. O que mais doía era ver a resistência do império contra a verdade de Cristo. O império que ele servira com tanto orgulho estava agora sendo exposto por sua própria arrogância. Ele sentia que a espada, que uma vez foi sua ferramenta de autoridade, agora era símbolo de sua perdição. O sacrifício de Jesus na cruz havia revelado a corrupção de tudo o que ele defendia. Foi então que Longinos teve uma última visão. Ele viu um cenário de dor e sofrimento, mas também de glória. A cruz que ele havia ajudado a erguer agora parecia irradiar uma luz tão intensa que ofuscava tudo ao seu redor. A figura de Jesus apareceu diante dele, não mais ferida, mas glorificada, como o Salvador ressuscitado. Jesus olhou para ele com os mesmos olhos de perdão, e Longinos sentiu seu coração ser preenchido por uma paz inexplicável. Não temas, Longinos, disse ele. Aquele que se arrepende e segue, me encontra. O que você perdeu, eu vou restaurar. Longinos acordou dessa visão com uma nova resolução. Ele sabia que, embora o preço da verdade fosse alto, ele não poderia voltar atrás. O império que ele servira, com sua espada e com sua autoridade, agora estava diante de seus olhos como algo que ele deveria abandonar. A verdade que Jesus lhe mostrou era maior que qualquer poder terreno, e ele estava pronto para segui-la, mesmo que isso significasse a perda de tudo. Com a decisão tomada, Longinos sabia que os dias que se seguiam seriam de grande provação. O império e os seguidores de Roma jamais aceitariam sua escolha, e ele seria perseguido tanto por seus antigos amigos quanto pelos inimigos de Cristo. Mas em seu coração, ele sentia uma paz profunda. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em manter o poder ou a autoridade, mas em seguir a verdade de Cristo, aquele que, por amor, entregou sua vida para salvar a humanidade. Longinos estava pronto para enfrentar o que viesse. Ele sabia que a jornada à frente seria árdua, mas não havia mais medo. Apenas a confiança de que, ao seguir Cristo, ele finalmente encontraria a paz que tanto buscava. A noite havia caído sobre Jerusalém, mas Longinos ainda caminhava pelas ruas silenciosas, seu coração pesado com a responsabilidade que carregava. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A decisão que tomara não era apenas uma escolha pessoal, mas uma decisão que alteraria o curso de sua vida, suas relações e até mesmo sua própria identidade. O império, com toda a sua grandiosidade e autoridade, estava agora diante de sua visão como algo vazio, algo que ele já não podia mais abraçar. Ele se tornara um homem dividido, e a batalha interna que travava parecia cada vez mais insuportável. O pensamento de ser perseguido, rejeitado e até condenado por sua escolha o atormentava. Os cristãos estavam sendo caçados como criminosos, e Longinos sabia que se ele fosse descoberto como um seguidor de Cristo, sua vida como soldado romano estaria terminada. A lei de Roma não admitia traições, especialmente aquelas que envolviam o governo, e ele temia pelas consequências. Mas, enquanto caminhava pela cidade, a lembrança da visão que teve na noite anterior ainda o envolvia. O olhar de Jesus, cheio de perdão e compaixão, o cercava, e as palavras que ele dissera em sua mente, "O que você perdeu, eu vou restaurar", ainda reverberavam em seu ser. Longinos sabia que não era apenas uma questão de salvação pessoal, mas de testemunhar a verdade, de carregar consigo a verdadeira transformação que ele experimentara, mesmo diante das adversidades. No entanto, o peso de sua decisão era imenso. Ele pensou em seus camaradas romanos, os amigos que compartilhavam os mesmos campos de batalha e as mesmas vitórias. Como ele poderia simplesmente abandonar tudo isso? Sua honra, sua posição
e se entregar ao caminho de Cristo, um caminho marcado pelo sofrimento e pela perseguição. O Império Romano, com sua glória, estava agora diante dele como uma sombra que ele não sabia como afastar. Foi então que, em um momento de total desespero, Longinos decidiu procurar um dos discípulos de Jesus, alguém que tivesse vivenciado a verdade de Cristo de forma mais profunda. Ele sabia que precisava de orientação, de alguém que pudesse ajudá-lo a compreender a magnitude de sua decisão e a enfrentar o medo que ainda o consumia. O discípulo que Longinos encontrou naquela noite era João, o apóstolo, que com a serenidade de um homem marcado pela experiência do amor divino, recebeu o centurião com palavras de acolhimento. "Você está em busca de algo mais, Longinos", disse João, sua voz suave, mas firme. "Eu vejo o que está em seu coração. A decisão que você enfrenta é difícil, mas a verdade que você busca não é algo que se encontra no poder humano ou na força militar. É uma verdade que vem do alto, do Senhor que nos amou até o fim." João falou sobre a cruz de Cristo, sobre o significado da morte de Jesus, que não era apenas uma execução cruel, mas o sacrifício de um homem que se entregou por todos, até pelos pecadores, pelos que o haviam rejeitado e pelos que o feriram. Ele explicou que a verdadeira vitória estava na entrega, na renúncia a si mesmo, e não na conquista de terras ou na ascensão ao poder. "Não tenha medo da perda, Longinos. O que você ganhará é incomparável", disse João com uma paz que só alguém profundamente tocado pela graça poderia transmitir. A cruz não é o fim, mas o começo de uma nova vida, uma vida onde o perdão e o amor divino nos transformam e nos fazem completos. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Longinos. Ele sabia agora que sua luta não era contra Roma, nem contra seus amigos e camaradas. Sua luta era contra seu próprio medo, contra o orgulho e a cegueira que ele carregara durante toda a sua vida. Ele havia ferido Jesus, mas agora sabia que Jesus o havia perdoado. Ele havia ferido a verdade, mas agora sabia que a verdade o libertaria. Quando João terminou de falar, Longinos se sentiu mais leve, como se uma grande carga estivesse sendo retirada de seus ombros. Ele sabia que seguir Jesus significava enfrentar adversidades e rejeições, mas também sabia que no fundo de sua alma ele estava agora em paz. Ele olhou para João e, com firmeza em sua voz, disse: "Eu sou um homem quebrado, mas agora sei que há algo maior, algo verdadeiro, e é esse caminho que escolho seguir. Mesmo que isso me custe tudo, eu não posso mais negar a verdade." João sorriu e, colocando a mão sobre o ombro de Longinos, disse: "Que a paz de Cristo esteja com você, Longinos. O que está diante de você é a vida verdadeira, e ao tomar esta decisão, você não está perdendo, mas ganhando a vida eterna." Naquela noite, enquanto a cidade de Jerusalém descansava, Longinos fez sua última oração, não mais pedindo perdão apenas por seus pecados, mas pedindo força para viver a verdade que agora o havia libertado. Ele sabia que o futuro era incerto, mas estava pronto para enfrentar o que viesse. Ele não sabia o que aconteceria no dia seguinte, mas sabia que, ao seguir a Jesus, ele encontraria a paz que sempre buscou. Os dias seguintes passaram rapidamente, e Longinos sentia o peso de sua decisão cada vez mais claro sobre seus ombros. A cidade de Jerusalém, agora marcada pela perseguição aos seguidores de Cristo, tornava-se um lugar de constante tensão. Ele sabia que o império não perdoaria aqueles que se opusessem à sua autoridade, e os cristãos eram vistos como uma ameaça. Mas, por mais que a dúvida ainda batesse à porta de seu coração, a chama da verdade, a verdade que Jesus representava, estava acesa dentro dele e não podia mais ser apagada. Longinos começou a se afastar cada vez mais dos soldados romanos com os quais costumava conviver. Ele já não se sentia parte daquele mundo. Não se via mais como um simples soldado de Roma, como aquele que antes impunha a ordem através da força e da violência. Sua alma estava em conflito. A espada que uma vez havia usado com orgulho, agora parecia uma lembrança amarga de quem ele fora. O caminho que agora percorria não era fácil. Ele sentia os olhares desconfiados e, muitas vezes, hostis de seus antigos companheiros de armas. O peso da rejeição começava a se tornar real. Longinos sabia que sua escolha o havia colocado em uma encruzilhada, um caminho que levava à liberdade espiritual, mas também à perseguição e possivelmente à morte. Ele não podia mais retornar ao império sem perder sua alma. Ele sentia o olhar penetrante de Jesus, aquele que ele ferira,
acompanhando-o onde quer que fosse. Pai, perdoa-lhes. As palavras de Jesus ecoavam em seu coração, e ele sabia que o perdão que ele tanto buscava não poderia ser alcançado a partir de sua própria força, mas através da misericórdia do Salvador. Ele precisaria abandonar a espada, a autoridade, tudo o que Roma representava, e seguir a Jesus. Mas como? O medo ainda o consumia. Foi então que Longinos ouviu falar da prisão de alguns dos discípulos de Jesus. Um dos apóstolos, Tiago, havia sido capturado pelos romanos. Isso o atingiu com uma força imensa. Ele sabia que Tiago, como todos os seguidores de Jesus, estava sendo condenado por pregar a verdade do Evangelho. Os cristãos estavam sendo caçados e mortos, e ele, que um dia lutara ao lado de homens que agora o consideravam um traidor, sentia o peso de sua própria decisão mais do que nunca. Naquela noite, Longino se retirou para um local solitário. As ruas da cidade estavam vazias, e o céu estrelado parecia observar seu sofrimento. Ele se ajoelhou, como fizera tantas vezes, mas agora, não mais por obrigação ou medo, mas por uma necessidade profunda de se entregar à verdade. A espada não poderia mais ser sua, e o império não poderia mais ser seu mestre. Ele sabia que seguir Jesus significava algo mais profundo do que qualquer serviço militar que já tivesse prestado. Senhor, perdoe-me por tudo o que fiz. Me mostre como viver essa verdade. Eu não sou digno de seguir, mas não posso mais viver sem tua luz. Ele orou, com a voz quebrada pela dor. O peso de sua escolha, a decisão de ser um cristão em um mundo que odiava o cristianismo, era imenso. Mas algo dentro dele estava sendo renovado, como se a cruz, o sacrifício de Jesus, o estivesse purificando. Longinos sabia que o momento da verdade se aproximava. O Império Romano não aceitaria a sua traição. Os cristãos que agora estavam sendo perseguidos eram considerados uma ameaça, e ele não podia ignorar que ele também seria visto como uma ameaça. Ele estava prestes a fazer a escolha mais difícil de sua vida. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda surgia no horizonte, Longinos ouviu os passos apressados dos soldados romanos. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. O que ele faria agora? Ele tinha que tomar uma decisão: continuar a esconder sua verdadeira lealdade ou se entregar completamente à verdade de Cristo, sabendo que isso significaria seu fim como soldado romano. Ele se encontrou com João, o apóstolo, em um lugar secreto. O discípulo de Jesus estava visivelmente preocupado, mas Longinos sentia que estava no caminho certo. Ele sentiu, de maneira clara e inquestionável, que sua vida não tinha mais sentido sem Cristo. Ele olhou para João e disse com firmeza: "Eu vou seguir Jesus, não importa o que aconteça. Estou pronto para tudo." João o olhou com um sorriso de aprovação, mas também com a tristeza de quem sabe o que está por vir. "A decisão que você tomou não é fácil, Longinos, mas saiba que a verdadeira liberdade está em Cristo. Ele é o único que pode nos dar paz verdadeira, mesmo diante da morte." Longinos sentiu o peso daquelas palavras em seu coração, e ao se afastar de João, ele sabia que, não importa o que acontecesse, ele já havia sido transformado. O caminho que ele escolhera não era mais sobre glória ou poder, mas sobre sacrifício e serviço, como o próprio Cristo fizera por ele. Ele sentiu a espada que carregava, a última lembrança de sua vida anterior, como algo estranho, algo que não mais pertencia a ele. Ele não precisaria mais daquela lâmina. Sua batalha agora seria outra. A verdadeira luta era pela sua alma, pela transformação do seu ser. E enquanto caminhava de volta para o coração de Jerusalém, Longinos sentiu que a escolha que fizera o estava aproximando mais e mais da verdade. Ele já não tinha medo do império, porque sua lealdade estava em algo maior. O preço da verdade era alto, mas Longinos sabia que no final ele seria livre. A cidade de Jerusalém estava envolta em sombras. A perseguição aos seguidores de Jesus se intensificava e a tensão no ar era palpável. Longinos, agora decidido a seguir a Cristo, sabia que os dias de paz estavam atrás de si. Ele não podia mais viver como antes, como um homem do império, cumprindo ordens sem questionar. A espada, a autoridade, a força que outrora lhe pareciam tão naturais, agora estavam longe de seu alcance. O homem que ele fora já não existia mais. O perdão que ele tanto buscava só poderia ser encontrado em Jesus, aquele que ele havia ferido com sua própria lança. Longinos sabia que o momento da verdade havia chegado. Sua vida estava agora em risco.
Ele não poderia mais esconder sua lealdade a Cristo. O Império Romano, com sua intolerância implacável, logo o encontraria. Mas ele estava preparado. Ele sabia que seu caminho não seria fácil. Muitos dos seguidores de Jesus haviam sido presos, torturados e mortos. Longinos, agora um homem transformado, não poderia mais fugir de sua nova identidade. Ele havia tomado a decisão de seguir o Senhor, independentemente do preço. Foi durante uma noite de intenso medo e oração que Longinos teve uma visão. Ele se viu, uma vez mais, diante de Jesus, não mais ferido e morto na cruz, mas ressurreto e glorioso. Os olhos de Jesus, aqueles mesmos olhos que o haviam perdoado, agora o olhavam com amor e aprovação. Longinos sentiu um calor em seu coração, como se fosse tocado por uma chama divina. Longinos, você não está mais sozinho, disse Jesus em sua visão. Aquele que crer em mim, mesmo diante da morte, será salvo. Você escolheu o caminho da verdade, e este caminho leva à vida eterna. As palavras de Jesus penetraram profundamente no coração de Longinos, e ele soube, sem dúvida, que a vitória já estava em sua alma. Não era uma vitória terrena, não era uma vitória de conquistas ou poder. Era a vitória da redenção, da paz, que só Cristo poderia oferecer. Longinos sabia que, embora seu corpo pudesse ser destruído, sua alma estava agora segura. O sacrifício de Cristo na cruz, que ele havia ajudado a completar, agora se tornava o símbolo de sua própria libertação. A notícia de sua conversão se espalhou rapidamente. Os antigos companheiros de Longinos não podiam acreditar que ele, um centurião romano, alguém que havia imposto a ordem com mãos de ferro, agora se tornara um seguidor de Jesus. Muitos o rejeitaram, o chamando de traidor, e outros tentaram persuadi-lo a desistir de sua fé. Mas em seu coração, Longinos sabia que ele não poderia negar aquilo que tinha experimentado, aquilo que tinha visto e sentido. A verdade de Cristo não era algo que se pudesse apagar, não era algo que poderia ser retirado por ameaças ou dor. Ele havia sido tocado pela graça de Deus, e nada, nem mesmo a morte, poderia afastá-lo dessa nova realidade. E como Jesus havia prometido, o preço da verdade era alto. Longinos foi preso por sua fé, e a sentença de morte foi pronunciada. No entanto, ao contrário do medo e da dúvida que haviam o assombrado antes, agora ele se sentia em paz. Ele sabia que sua morte não seria o fim, mas o começo de sua verdadeira vida. Ele havia encontrado a redenção, a verdadeira liberdade, e agora ele estava pronto para encontrar a recompensa eterna que Jesus havia prometido a todos os que nele crescem. Na manhã de sua execução, Longinos foi levado até o local onde sua vida, como soldado romano, terminaria. Mas antes de sua morte, ele fez uma última oração, não mais de arrependimento, mas de agradecimento. Senhor, eu te agradeço pela tua graça, por me mostrar o verdadeiro caminho. Eu não sou digno, mas sei que sou salvo. Que a tua paz esteja comigo. E assim Longinos morreu. Mas sua morte não foi em vão. Ele não morreu como um soldado derrotado, mas como um homem redimido, um homem que encontrou a paz em Cristo, que seguiu o caminho da verdade até o fim. Sua vida, agora marcada pela fé e pela verdade, se tornou um testemunho de que a verdadeira vitória não está nas conquistas terrenas, mas na entrega de si mesmo ao Senhor. Logo após sua morte, um grande tremor de terra aconteceu. Muitos que estavam ao redor do local de sua execução sentiram o impacto e testemunharam o fenômeno sobrenatural. Alguns, diante disso, reconheceram o poder de Cristo e suas vidas também foram tocadas por essa verdade. O sacrifício de Longinos tornou-se um símbolo do perdão de Cristo, da possibilidade de transformação e da redenção para todos os que, como ele, decidirem seguir o caminho do Senhor. E assim, a história de Longinos, o soldado romano que feriu Jesus, mas foi curado pela verdade, tornou-se um testemunho poderoso da vitória espiritual sobre a morte. Ele não foi apenas o homem que feriu o Salvador, mas também aquele que, através da graça de Deus, encontrou a verdadeira paz e a verdadeira vida. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.